Pronto, então, bem-vinda, doutora Glenda. É com muito prazer aqui e satisfação que a gente hoje inicia esses ciclos, né, de palestras relacionadas à qualidade do alimento, tá? Então, para toda a comunidade discente do curso de Medicina Veterinária, muito obrigada por ter aceitado, tá, o nosso convite, e eu vou ser sua mediadora a partir de agora. Pode ficar à vontade. Muito honrada estou em receber esse convite e estar novamente participando desse momento da academia, né, que se reinventa nesse tempo de pandemia. Minha solidariedade, né, às pessoas que estão sendo comprometidas aí, acometidas, né, por esse vírus, mas a gente vai se reinventando e vai buscando os caminhos de comunicação. Saudade do abraço de Beth, né, que é sempre muito querida, muito carinhosa. Muito obrigada mesmo por Adagro, né, nós da Adagro estarmos tendo a oportunidade de participar com vocês desse período. Então, o tema proposto foram a questão de produtos artesanais, suas fundamentações legais e aspectos de qualidade. Então, vamos ver aí, trabalhar e vamos interagir, certo? Então, como marco legal, a gente tem a nossa, que a gente fala lei-mãe, né? De 1950, a 1283, que ela institui a obrigatoriedade da inspeção sanitária de produtos de origem animal. Então, embora ela seja muito antiga, ela foi muito, como é que eu digo, muito avante na época que apareceu, e ela é muito atual, e é muito importante essa colocação dela, da obrigatoriedade da inspeção sanitária de produtos de origem animal. Então, todos os produtos, eles precisam de um registro no órgão competente, né? Eles precisam ser inspecionados. Então, 2 anos depois, houve o decreto dele, que é o nosso conhecido RISPOA, né? Mas em 2017 houve uma atualização desse decreto com o 9083, não, 2013, o 9013. Então, houve essa atualização, e isso aí eu coloco só para a gente lembrar que a gente está fundamentado em legislações. Então, eu sou fiscal, trabalhamos na fiscalização em estabelecimentos de produtos de origem animal. Betinha, se puder passar o próximo. Então, aí, nesse cenário de artesanais, é importante a gente colocar a Lei 7889 de 89, que ele fala das instâncias dos serviços de inspeção. Então, a gente tem o federal, que ele está inspecionando, está presente nos estabelecimentos de comércio interestadual e internacional. O Serviço de Inspeção Estadual, que aqui a gente representa na Adagro, né, que é o estado de Pernambuco, trabalhando com os estabelecimentos que produzem para comercializar entre municípios. E os serviços de inspeção municipais, que ainda são incipientes em Pernambuco. Nós temos poucos. A gente tem mais esses serviços no sul, sudeste, que eram tradicionalmente estados mais exportadores e que primeiro começaram a trabalhar com a questão de qualidade, assim, mais aproximadamente, né, falando. Então, só lembrando que o Ministério da Agricultura ele está com uma nova proposta de incentivar para que os mais de 5.000 municípios do Brasil eles venham a ter os seus serviços de inspeção. Então, a lei está instituída desde 1989, no entanto, a gente ainda tem poucos serviços de inspeção municipais. O próximo, Betinho, por favor. Então, aí vem, nos últimos
tempos aí a gente conversar sobre, vem se familiarizar com isso que eu falei, né, os serviços, e agora a gente vai falar um pouco dos sistemas, né? Então, tem o Sistema Brasileiro de Inspeção, SISB, o Selo Arte, que é o foco mais dessa palestra de hoje, né? E essa questão aqui. Então, se o Ministério da Agricultura ele fiscalizava estabelecimentos do comércio interestadual, também, né, do comércio nacional, ele agora está abrindo possibilidade desde que haja equivalência. E a equivalência vem com o SISB, sendo os estados que solicitarem, né, porque é de adesão voluntária, ou os municípios que assim o fizerem. E existe também a questão do selo arte, né? E o selo arte, se também atende todos os pré-requisitos, o estabelecimento ele vai poder realizar esse comércio nacional. Próximo, Betinha. Então, vem a Lei 13.680, de 2017, e ele vem regulamentar esses artesanais. E aí vem, né, na mídia colocando queijo coalho produzido em Pernambuco terá o selo de origem a partir deste ano. E a gente vê que não é bem assim, né? Porque para tudo existem regras. E os produtores que assim o quiserem, eles necessitarão atender regras. Próximo, Beth. O próximo slide, por favor. Já está aí, Glenda, não está vendo? Desculpa. Agora, vi. Então, a gente, nesse slide, é só para lembrar que os serviços de inspeção, eles estão em um contexto que abrange várias outras situações. Por exemplo, a educação sanitária, né, a questão de cultura, né, quando você chega em um estabelecimento, qual a cultura nordestina, qual a cultura do sul, e outros aspectos sanitários também, no entendimento do consumidor, no entendimento de quem elabora também. Então, a gente também está nessa área. Na produção, quando se exigem regras, né, as vacinações, os controles sanitários, lá no processamento, né, quando a gente vai olhar se está sendo cumprido todas as medidas sanitárias. E também é necessário esse contato com o consumidor, né? Porque um consumidor mais esclarecido, ele combate por si só adversidades na produção né? No processamento de produtos de origem animal. Então, próximo, Beth. Aqui a gente tem um exemplo, né, das regularizações, né, dos produtos. Então, a gente precisa estar atento aos selos de inspeção federal, estadual ou municipal. A questão do SISB também, que ele deve estar ligado a um registro ou estadual ou municipal, e o selo arte também, que também está ligado a registro em serviço oficial do estado ou municipal, também incluindo aí o Distrito Federal. Próximo. Então, a gente vê aí a questão de indústria, né? A indústria, por si só, entende-se que ela estaria mais protegida, digamos, protegida em termos de, como que eu falo, assim, ela teria mais chance do produto dela ser comercializado de uma forma mais fácil. E isso não acontece muito com relação aos produtos artesanais. Então, próximo. E o selo arte, ele vem exatamente para essa questão diferenciada, né, de produções mais artesanais mesmo, colocando à mão, colocando
o trabalho mais pessoal, né? Ele sai daquela série para um trabalho mais pessoal, um volume menor, um sentido mais íntimo, que eu digo. Próximo, Beth, por favor. Então, a produção artesanal, ela também sofre com a questão de desatenção à qualidade, né? Então, a gente tem produções artesanais que provocam risco também. E existem aquelas que, quando elas recebem todo o treinamento, elas têm o entendimento da qualidade, elas produzem alimentos de muito valor, não só nutricional, mas vem agregada ali a segurança daquele alimento, né? A segurança sanitária. E isso é muito importante. Próximo. Então, o serviço de inspeção, a regularização dos produtores, ela é importante sempre, porque ela proporciona à população acesso a esses alimentos seguros, né? Eles reduzem riscos de contaminação no produto, então vai evitar a transmissão de zoonoses, os riscos de infecções e toxinfecções alimentares. Então, um exemplo assim de riscos de zoonose, a gente teria, por exemplo, a veiculação de tuberculose. E são doenças que muitas vezes elas demoram a aparecer o estado clínico dele, né, a aparecer mesmo, e você vai perder a referência de onde é que foi que você se contaminou. Então, é necessário a gente divulgar, como médicos veterinários, a importância desses produtos regularizados, né, nos serviços oficiais. Próximo. Então, o que são os produtos de origem animal elaborados de forma artesanal? Então, a lei fala que ele tem que ser com predominância de matérias-primas de origem animal. Então, quando colocou a lei lá, havia gente que produzia, por exemplo, eu produzo geleia, mas esse selo é para origem animal, né? Geleia de quê? Então, o doce, né? O doce de leite com ameixa. A predominância dele é o leite, então, dependendo da forma que ele for produzido, ele pode ser concedido a ele o selo arte, né? Então, tem que haver a produção própria ou de origem determinada. Então, de onde vem essa matéria-prima? O leite vem ali daquela produção? Ou quando ele fala origem determinada, em geral ele está se referindo às cooperativas, às associações, porque ele agrega valor de uma forma diferenciada das indústrias, né? Então, seriam produções com técnicas predominantemente manuais e com o domínio integral do processo produtivo, sempre submetido ao controle de serviço oficial. Era outra dúvida que havia muito quando saiu essa lei, né? Que todo mundo achava assim, eu sou artesanal, eu agora posso colocar meu produto onde for. Não, ele antes tem que ter o serviço de inspeção com ele, ou estadual, ou federal, ou do Distrito Federal. Então, cujo produto final de fabrico é individualmente genuíno e mantém singularidade e as características tradicionais, culturais ou regionais do produto. Então, aí vem a pergunta, qualquer um pode ser, né? Então, se eu produzo aqui em Pernambuco um Bursan, ele representa aspectos culturais da nossa região, né? Então, vamos vendo mais adiante. O próximo, Betinha, por favor. Com relação à solicitação do selo arte, né? Então, os órgãos da agricultura e pecuária dos estados e do Distrito Federal, eles estão autorizados a proceder, a emitir, né? De acordo com o decreto 9.918 e de suas normas complementares. Então, até então, o Distrito Federal e os estados que possuem legislações
próprias de produtos alimentícios de origem animal reconhecidos como artesanais e que considerem os aspectos de sanidade animal e boas práticas agropecuárias, poderão conceder o selo arte. Próximo, Beth. Então, aqui em Pernambuco, a lei, algumas leis, né, elas já colocam quais são os nossos produtos característicos nossos. Então, os selos que podem ser concedidos aqui, eles vão para queijo coalho, manteiga de garrafa, doce de leite. Então, são esses 4 produtos. Como eu falei antes, então, digamos assim, uma pessoa faça iogurte. Ele pode ter o selo arte. O que é que aquele iogurte representa como tradição, aspectos culturais, identidade geográfica para o estado de Pernambuco? Ele possui? Então, aqui em Pernambuco, nós só temos esses 4 produtos, lembrando que nem tudo é arte. Próximo. Então, o que é necessário para se obter? Como a gente falou, né, especificidade regional. Poderá ser considerada a delimitação regional da área que abrange a produção, bem como a definição de regiões por meio de indicações geográficas, como a gente já havia falado. As boas práticas agropecuárias, que a gente ainda fala que é um gargalo aí nessa produção, e boas práticas de fabricação na produção artesanal são extremamente necessárias e estão dispostas em lei. Próximo, Beth. Então, principais requisitos de identificação dos produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal. Então, um deles é que as matérias-primas de origem animal devem ser beneficiadas na propriedade onde a unidade de processamento estiver localizada ou devem ter origem determinada, como já foi falado também. Lembrando que isso vai agregar valor ao produto, ele vai dar um cuidado àquelas produções pequenas, aquelas produções aquelas produções realmente artesanais. Então, um dia me perguntaram assim, eu vou produzir, é melhor eu ter um CISB ou eu ter um selo arte? Dependendo do produto que você tenha, né? O selo arte, ele agrega valor porque ele vem aquela memória afetiva, né, agregada junto. Então, quando alguém vai optar pela compra, ele vai lembrar do seu lugar, então vai vender com mais facilidade. E o CISB já é outro aspecto, depois a gente pode até fazer uma apresentação específica para essa questão, mas o CISB também vai dar a possibilidade de comércio nacional, atendendo, claro, a equivalência junto ao Ministério da Agricultura. Próximo. Então, os principais requisitos ainda, né, de identificação dos produtos, a gente tem 2 aí, as técnicas e os utensílios adotados que influenciem ou determinem a qualidade e a natureza do produto final devem ser predominantemente manuais em qualquer fase do processo produtivo. Então, o queijo coalho, uma das características é esfarelar a massa, então ele está manuseando. Então, é uma característica do produto artesanal. Próximo. O produto final de fabrico, ele deve ser individualizado, genuíno e manter a singularidade e as características tradicionais, aí reforçando, né, culturais ou regionais do produto, permitida a variabilidade sensorial entre os lotes. Por que sensorial entre os lotes? A gente pode dizer assim, queijo coalho, né? Queijo coalho, ele é pernambucano, né? Quer dizer, região Nordeste, ele tem uma região toda com aquela característica geográfica tradicional. Mas as partidas, né, elas podem acontecer variabilidade. E uma coisa bem característica em Pernambuco é a questão da alimentação do gado leiteiro com a palma. E muitos dizem, já existem testes sensoriais, dizendo que o queijo coalho de
animais alimentados de forma diferenciada, ele vai ter variabilidade sensorial também, né? Então, se alimenta com palma, vai ter aquela característica ali daquela região, um sabor peculiar. Próximo. Então, o processamento deve ser feito prioritariamente a partir de receita tradicional, repetindo, né? Que envolva técnicas e conhecimentos de domínio dos manipuladores. Próximo. Então, competências. Então, as 3 esferas, elas têm as suas competências. O Ministério da Agricultura, no caso do Seluarte, ele estabelece as normas técnicas complementares de boas práticas agropecuárias e de fabricação para produtos artesanais. Ele vai realizar procedimentos de verificação da conformidade, da concessão do Seluarte. Ele audita também, né? Ele fomenta a educação sanitária, e a qualificação técnica em boas práticas agropecuárias, na produção artesanal e na fabricação de produtos artesanais, cria e faz gestão do Cadastro Nacional de Produtos de Origem Animal. Isso tudo está acontecendo, né, ainda. Então, muitas coisas ainda estão sendo implementadas. Eles auditam produtos alimentícios de produtos de forma artesanal que tiverem selo arte. Eles elaboram guias orientativos, né, de boas práticas agropecuárias na produção artesanal que tiverem o selo arte. E elaboram guias orientativos, né, orientadores, de boas práticas agropecuárias na produção artesanal e na fabricação de produtos artesanais. Próximo. E os órgãos da agricultura do Estado, como, por exemplo, a Adagro e o Distrito Federal, ele concede o selo arte. Então, se o Serviço de Inspeção Municipal tem uma propriedade que ela que está querendo, né, aderir o selo arte, quem vai conceder é o Estado, é o Serviço de Inspeção Estadual, que também fiscaliza os produtos que têm obtido o selo arte. Ele fiscaliza tanto os dele quanto outros também, né? Isso aí é uma questão também a ser discutida com relação a o âmbito de fiscalização. O Serviço de Inspeção Municipal, ele pode ser auditado pelo Ministério da Agricultura quanto a selo arte. E o Estado provavelmente vai dar suporte nesse sentido. Isso aí está sendo construído. Então, ele elabora normativas que caracterizem e garantam a inocuidade do alimento artesanal, fornecem e atualizam as informações de Cadastro Nacional de Produtos Artesanais. Cada vez mais, o Ministério da Agricultura ele está abrindo essa questão de informação junto aos serviços de inspeção. Então, é um trabalho inicial, mas a gente está vendo isso acontecer nesses tempos agora, principalmente. Próximo, por favor. Então, do produtor artesanal, ele precisa garantir a identidade, a qualidade e a segurança do produto alimentício artesanal. Uma coisa que ficou muito clara nesse novo RISPOA é que é bem evidenciada a responsabilidade de quem produz alimento, né? Então, é necessário ter isso bem claro. Quem produz, ele precisa estar em conformidade com a legislação e ser responsável por que está produzindo. Próximo. Quem é responsável por fiscalizar os estabelecimentos fabricantes desses alimentos? Aí vem, né, serviços de inspeções oficiais. Os órgãos estaduais de defesa sanitária, no caso dos produtos que têm o selo de inspeção estadual, os órgãos de inspeção municipal, os produtos que têm o selo de inspeção municipal, e é importante lembrar que a inspeção e a fiscalização será prioritariamente orientadora, considerando os riscos sanitários. Um exemplo, um fiscal ele pode vir num estabelecimento e dizer assim, olha, teu pé direito não está atendendo, né? Então eu vou, de acordo com a lei, eu enxergo que isso é um risco e vou fazer como a lei te dá um auto de infração assim, assim. No caso dos artesanais, ele fala prioritariamente orientador, é porque ele vai verificar outros aspectos. Por exemplo, esse pé direito, ele
está conflitando com a qualidade do alimento ou não, né? A gente pode conversar e dar um prazo para aquilo ali regularizado ou não, né? Se climatizar adequadamente, é necessário esse pé direito alto, né? Ali produz vapor ou não produz? Então, seriam situações bem particulares que a prioridade é diálogo, mas nunca, jamais, o produtor vai chegar mas eu sou pobre produtor e eu preciso apenas de orientação. Não. Se a gente entende que é um risco sanitário, a punição tem que acontecer, certo? E aí vem a IN 73, os produtores artesanais, eles necessitarão atender. E é um dos principais, como eu disse antes, gargalos nessa produção. Porque envolve várias coisas que o nosso produtor, ele, hoje com a extensão rural presente, hoje não, já há algum tempo, né? Então a gente tem instituições de extensão mais presentes, a questão sanitária, então eles estão mais informados, então, eles precisam atender a 73. Embora aconteça essa aproximação com esses órgãos, com a educação, com tudo, ainda há um distanciamento dos nossos produtores às questões sanitárias da produção básica. E a gente sabe que ali, na base onde está sendo produzido o leite, né, a matéria-prima, aquilo ali vai, se não for a contento, se não for regrado, ele vai prejudicar o produto final em termos de qualidade e vai comprometer a saúde do consumidor, né? A saúde pública de forma geral. Então, ele tem que atender aspectos de higiene na ordenha. E quando a gente fala em ordenha, não sei se vocês já andaram muito em fazendas, e a gente vê, assim, às vezes, naturalmente acontecer do pessoal cuspir na mão para ordenhar a vaca, e depois limpar essa mão no rabo da vaca, né, na cauda dela, e depois continuar a ordenha e passar para outra. E essas leis, elas vêm e diz, tem que ter água potável, de qualidade, tem que ter uma pia para lavar a mão, tem que saber higienizar, lavar a mão, tem que aspectos bem básicos, bem, que a gente diria assim, isso é simples, mas às vezes não está incluído no hábito, né? Na cultura. E o pessoal ainda acredita que o fogo mata, né? Que a gente vai colocar um fogo e os produtos crus, né? Então, precisa haver treinamento de colaboradores e a questão de ambiência, né? O bem-estar animal, sombreamento, vai tirar o leite daquela vaca onde? Daquela cabrinha onde? No sol? No meio... Às vezes a gente vai para currais que o pessoal não limpa nem de uma ordenha para outra, não passa nem uma pá ali para tirar. Então, você sabe, a gente que é médico veterinário, que fez todas as nossas disciplinas, a gente logo remete aqueles bilhões de bactérias que não são muito legais e muito difíceis de consertar depois, né? Então, as boas práticas, elas precisam iniciar ali no campo, né? Próximo. Sim, então, incluindo a parte sanitária, vacinação do rebanho. Vacinação aí, a gente abre um parênteses, não lembro se eu coloquei mais adiante, mas com relação às vacinações também de brucelose e tuberculose, né, vermifugação, várias situações, né? Se o animal, é aquela frase, mens sana in corpore sano, se o animal não está bem, ele não vai dar um produto bom, saudável. Então, é necessário que seja cuidado dessa saúde desses animais. Então, testes de detecção de mastite, isso é muito importante. O controle, como já havia dito, né, o parasitário, próximo. Pronto, aí também fala, né, a realização de testes de brucelose e tuberculose, né? Nas práticas a serem adotadas em termos de higiene, de ordenha e qualidade do leite produzido, ao foco em bem-estar animal, análises mensais do leite cru, com envio de amostras de leite a um laboratório da Rede Brasileira de Qualidade do Leite, RBQL. Isso aí é uma dificuldade aqui no Nordeste. Quem trabalha com isso bem sabe, né, desse apoio que é necessário, com o intuito de comprovar
com o intuito de se comprovar o atendimento a todos os parâmetros estabelecidos legalmente. Próximo. Então, a normativa estabelece ainda diretrizes quanto à alimentação animal, sempre falando, né, do bem-estar animal. Então, uma vantagem nossa, a gente cria animais a pasto, mas esse a pasto, ele é a contento, ele tem realmente sempre, ou a gente passa por escassez? E quando se suplementa, como é que é isso, né? Então, ressaltando a qualidade, né, da disponibilização, a parte de mineralização também, né? Como se armazena também esses alimentos delas, né, para evitar as pragas, e que os colaboradores da propriedade deverão ter treinamento periódico sobre saúde, higiene pessoal, limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos e manejo adequado do rebanho. Próximo. Então, a estrutura para ter celuarte, né? Às vezes o produtor ele é tão cuidadoso, ele está ali na propriedade dele, tem poucas vacas e ele agrega tecnologia. Então, a gente não pode ter preconceito do produtor artesanal que tem, por exemplo, ordenha mecânica, balde ao pé, ou que seja, de linha. Então, a gente tem que ver qual é a questão fundamental, base do artesanal, né? A produção cuidada, zelada, a manipulação também, com seus aspectos de qualidade. É todo um passeio em todo esse caminho da matéria-prima ao produto. E se for pequeno, ele também precisa de agregar qualidade, aspectos sanitários. Próximo. Esse aí é um produtor pequeno e que recebeu incentivo e ele já tem uma modificação, né, na produção dele. Próximo, por favor. Olha aí, assim, à esquerda, né, com a lira aí cortando a massa. E essa questão de luva, gente, é bem agora com a Covid, depois a gente pode até falar sobre isso. Então, muita gente acha que é a higiene total e às vezes é a fonte de replicação de bactérias, né? Então, assim, é outro aspecto a ser falado. Em propriedades, em produções, muitas vezes é mais necessário a orientação para a lavagem frequente das mãos do que luva, que em muitos estudos eles colocam até como ideia contraditória esse uso, né? E aí ao lado ó, um local de guarda de insumos, vê que aspecto repugnante, né? Então, difícil você entender que esse sal que está aí disposto vai para aquele local lá de produção de matéria-prima, né, de produto de leite cru, né, e o que é que ele vai carregar. Então, até que ponto, né? O aspecto de qualidade ele tem que estar em tudo, em todos os detalhes. Próximo. A saúde do rebanho, como a gente já havia falado, né, isso é muito importante. Aspectos de bem-estar, aspectos sanitários, como a gente disse. Próximo. Mão de obra, gente, aí vem uma palavrinha que está muito em evidência, que sempre foi em evidência, né? A questão de cultura. Então, uma vez uma responsável técnica, ela veio dizer assim, olha, é difícil fazer treinamento, porque a mão de obra na região não existe, o pessoal trabalhava muito com jeans, e agora está indo para essa indústria de produtos de origem animal, e muitas vezes não entende o básico, que é chegar no estabelecimento e tomar um banho, né? Então, é aquele aspecto de cultura mesmo, de ter o entendimento, de chegar e ter um entendimento o que é essa higiene e como é que vai ser isso, né? Essa manipulação, esse trabalho. Próximo, por favor. Então, regulamentação dos artesanais, ela agrega valor, como eu já havia falado, né? Ela permite que pessoas de um estado, elas recordem do seu estado em outro, né? Viajando pelo Brasil e encontrar esse selo arte
em um local e dizendo: eu não vou ficar doente comendo isso, eu apenas vou ficar feliz. Apenas não, eu vou ficar feliz. E não vou, junto a isso, ficar doente. Próximo. Então, muito cuidado com o produto. O anterior, eu apresentei, ele não tem selo arte, né? Ele tem o serviço de inspeção estadual, que é o básico. Então, para ter o selo arte, precisa ter um serviço de inspeção, reforçando. Então, próximo. O que é que a gente fica sempre exposto em muitos lugares? A produções escusas, né? Então, chega muitas vezes numa bancada um queijo numa bolsa, sem origem, sem referência alguma de rastreabilidade, mas tem uma pessoa simpática que está lhe vendendo, né? Aí você não enxerga o perigo que não se enxerga se não for no microscópio ou depois de um surto, né? Então, existem produções terríveis. Essa é uma foto até mais ou menos, né? Várias moscas no meio de um creme. Então, isso acontece e para quem trabalha com leite sabe que isso é um risco. Né? Então, não é tolice exigir que o estabelecimento ele seja acompanhado pelo serviço de inspeção. Próximo. Então, riscos para a saúde pública, riscos para a saúde individual de quem consome produtos sem selos, sem certificação. Nesse caso aí, estava até na internet, os casos que levam à emergência, a óbito, esse aí era um de listéria, né? Então, o que é que a gente tem problema também? É a falta de notificação. Então, muitas vezes a pessoa não vai fazer referência àquele queijinho ali que comeu, não vai saber de onde veio e seu diagnóstico não vai ser fechado. Então, isso a gente precisa estimular mais e mais os serviços de saúde a realmente notificarem esses casos de diarreia, que muitas vezes até em família a pessoa passa 1, 2 dias com diarreia e perdi peso, né? Mas não busca a informação do que é que aconteceu ali naquele surto, daquele dano que sofreu. Então a pergunta fica aí para vocês, né? O que o selo atesta, né? Então, esperando que vocês tenham diferenciado a questão de os selos, dos serviços de inspeção, né? Que tem 3: o federal, o estadual, o municipal, e o que o selo arte atesta, que é agregado a quê? Ao serviço de inspeção ou estadual ou municipal. E o que é que ele está agregando ali? Fica essa pergunta para vocês conversarem, né? Próximo. Então, o nível de influência do comportamento do consumidor é muito importante. A gente aqui, um exemplo bem básico, assim. Você, às vezes, vai no Mercado São José e vê produtos lácteos num carrinho de mão e o pessoal comprando. Será que eles enxergam o risco que eles estão levando para casa, né? E aí vem aquela questão de cultura. Ele está vendo o preço, uma saciação de um desejo, né? Não digo nem fome, porque isso é até um capricho nesses iogurte, alguma coisa assim, mas é um risco imenso. E será que ele, quando compra isso, ele enxerga esse risco? Então, a gente precisa trabalhar, né, nesse consumidor, porque o Brasil, eu coloco aqui, todo mundo sabe, é o maior exportador de carne. E para ele ser o maior exportador de carne, ele atende os mais criteriosos requisitos de qualidade, né? E, no entanto, aqui, quem consome os nossos produtos, quem compra os nossos produtos, não tem esse critério. E esse critério, ele é necessário para ver esse limite também, né, do que é produto informal que representa risco. Então, próximo. Então, um produto, ele regularizado, ele representa responsabilidade social, emprego, né? Se ele está sendo produzido em um estabelecimento
ou em uma produção de base familiar, ele está agregando valor à região sua. Como é bom você comprar produtos da sua comunidade, isso você vai agregar valor, você vai ter menos pessoas carentes ao seu redor, né? Então, é necessário a gente ter essa visão, mas que seja com qualidade. Então, saúde animal, né, como próximo, a gente havia falado a importância do médico veterinário aí nessa base, as boas práticas agropecuárias, que são necessárias mesmo que não haja uma produção com ordenha mecânica, ela é manual, às vezes ela é muito melhor, né? Se ela for bem cuidada, não adianta você colocar uma ordenha mecânica se o pessoal não faz o CIP, né? A higienização dos equipamentos conforme deve ser. E também não adianta fazer uma ordenha se você não tem a ideia do básico. Próximo. E lembrando que toda a produção, né, de produtos de origem animal, processamento de produtos de origem animal, ele representa impacto ambiental que deve ser cuidado. E essas produções escusas, elas não cuidam, elas impactam mesmo, elas colocam lá na natureza a sua pegada. E fica muito mais difícil, né, para a gente, como um habitante da Terra, entender isso. Próximo, por favor. Saúde pública, né? Essas pessoas que trabalham assim, elas também não estão, em termos de agregação de valor pessoal, fica muito distante. Então, a gente precisa lembrar que adquirir produtos regularizados, ele está cuidando de pessoas também. Próximo. E o que é que a gente quer na nossa casa, né? Como a gente falou lá anteriormente, né? A exportação do gado tem aumentado. Nessa pandemia, o que vem segurando essa crise inteira é a produção de alimentos. Vários países, inclusive, aumentaram as importações de produtos brasileiros, assegurando ali a questão de abastecimento, né? Segurança alimentar, né? A gente representa isso para o mundo. E se a gente representa isso para o mundo, a gente quer cuidar da nossa casa, né? E aí o próximo, e a nossa casa começa aqui, bem pertinho, e a gente tem que tocar as pessoas, vocês têm que ser multiplicadores dessa regularização. Obrigada, minha gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que pena que eu não vejo os olhinhos das pessoas, né? Betty, por favor. Agora a gente agradece, né, a doutora Glenda, e a gente quer dizer que as câmeras da professora Betânia, da professora Andréa Paiva, do professor Egito, podem, por favor, ficar ativadas. Os alunos que queiram perguntar, comecem a fazer as perguntas, a inscrição no chat, né, quem tem alguma dúvida, para a gente debater aqui. Professora Andréa, já está? Professora Betânia? Betânia? Andréa? Professor Egito, quanta honra, professor. Por favor, Nossa, fale conosco. Só estou vendo o já professor. posso falar? Pode, professor, fica à vontade. Ô, Glenda, assim, fiquei encantado com a tua apresentação. Muito obrigada, Muita, professor. muita, muita desenvoltura, parabéns. Parabéns aí para a Beto também pela iniciativa. Tá? Eu queria que tu comentasse alguma coisa sobre o queijo, que a gente tem um queijo coalho tipo A, né? E o queijo coalho tipo B, né? E que isso estava baseado numa portaria do governo do Estado. Isso está em vigor? Ou como é que está isso aí? Não está mais em vigor. A gente não tem mais o queijo tipo A e o queijo tipo B. A gente tem o queijo coalho e o queijo coalho artesanal. Então, não... Mas a gente tem o queijo coalho de leite cru, né? Isso aí existe. E o que a gente está promovendo é essa questão de atendimento a 73 com relação aos exames nas fazendas, né? Os exames dos animais com relação à brucelose e tuberculose.
Então, a gente sabe que isso representa um risco, né, o queijo de leite cru, que não tenha esse cuidado. Minas Gerais existem pesquisas que fundamentam aquele queijo lá, principalmente aqueles com maturação acima de 60 dias. Eles também têm o queijo do Cerro, que é menos de 60 dias e a risco, né? Então, essa é uma questão que a gente vem conversando, falando, e existe essa tradição. Uma vez a gente até colocou, eu acho que queijo coalho deveria ser até como produção de frango, que a produção de frango, a salmonela, como representa um risco, coloca lá. Esse produto só deverá ser consumido cozido, submetido a calor, né? Então, o caso do queijo coalho, sem falar das toxinas, né, com relação à brucelose e tuberculose, eu acho que deveria ser assim. Então, quem consome ainda só come muito, muito realmente submetido a calor. Embora a gente encontre em vários locais e amigos meus que vão comprar provando o queijo coalho ali na hora. Deixa eu ver se esse tem mais sal ou tem menos sal. Isso é um hábito, uma cultura nossa, né? E é uma realidade que a gente realmente, professor Egito, a gente está tentando ver se consegue essa mudança, né? Então, é risco e não vai conseguir um CISB, por exemplo, se não houver esse cuidado com o rebanho. Então, existem pesquisas que falam das certificações das propriedades. E aqui em Pernambuco, eu só conheço uma, eu não sei se, parece que, eu ouvi falar que tinha uma outra que já estava sendo habilitada, mas aqui eu conheço a do IPA, inclusive, para certificação, e isso é fácil, não é uma coisa fácil. Aí, por favor, fale conosco sobre isso também. Só um minuto, só um minuto. Vontade, professor. Pelo que eu percebi, né, para produzir queijo, você é uma série de exigências, né? Certo. E, no entanto, vamos dizer, a coisa mais simples seria pasteurizar o leite. E essa é uma cultura, quer dizer, pasteurizar o leite não é coisa do outro mundo. E tem a lenta, né? Hein? E tem a lenta. Então, por que você faz tantas exigências com essa instrução 73, né, que você falou? Não é isso? É. E tem tantas outras coisas. E, no entanto, pasteurizar o leite é uma coisa muito simples e que daria uma segurança para quem vai consumir esse produto. Professor. Só um instante. Sim. Eu já passei em situações de exatamente isso que você comentou aí, de chegar numa fazenda produtora de queijo e a pessoa oferecer o queijo e eu vendo aquelas condições de precárias, né? E produzida com leite cru, e eu quero oferecer o queijo, eu confesso que faço todo tipo de desculpa e não consumo. Entendeu? Que naquela hora eu não estou com vontade de consumir aquilo, porque eu não sinto segurança se o leite não receber um tratamento térmico. Entendeu? Muito bem. Eu concordo com o senhor completamente. Com relação à pasteurização, o regulamento de identidade e qualidade do queijo coalho, ele não prevê. E a nossa população, inclusive, ela tem preconceito, porque quando ela prova um queijo e prova outro, o senhor sabe que ele prefere o cru. E pior ainda, o sabor daqueles com furinhos, que a gente sabe que ali só são bactérias ali produzindo aqueles gases que não são olhaduras, né? Aquelas bolinhas pequenininhas. Uhum. Então, assim, eles inclusive preferem, que dizem que o sabor é melhor, ou seja, a acidificação deve dar algum sabor ali. Então, é questão de cultura que não é fácil a gente modificar. Não é fácil. Mas a gente
assim, a gente tenta, mas existe isso, e há muitos e muitos anos, né? E ainda eles falam, como envolve doenças que muitas vezes, como eu disse, a sintomatologia vem depois, anos, né? Então, eles não enxergam aquele risco ali naquele momento. E a primeira coisa que dizem é: meu pai comia desde menininho, minha mãe comia desde criancinha, né? Então, a gente precisa trabalhar em educação sanitária para que isso realmente mude. E é um risco? É um risco. A gente enxerga, todo mundo enxerga, né? Não é, a ciência enxerga. Hoje em dia a gente fala muito disso, né? Obrigado, Cleber. Muito obrigada, professor. Eu queria falar para todos, né? Todos os alunos, professor aqui, o professor Egito, a professora Betânia e a professora Andréa fazem parte do grupo que elaborou essa proposta, viu? De estar aqui toda sexta-feira, às 2 horas, com qualidade de alimentos. Então, assim, essa área é nossa e esse é o nosso espaço, tá certo? E vocês, a gente tem todo o projeto cadastrado, vocês vão ter certificados, os apresentadores, quem está elaborando essa proposta também, né? O José Avelino, ele... Por favor, fala aqui no chat, eu estou vendo que levanta a mão, mas como a gente tem 2 telas, tá, José Avelino? Aí fica difícil a gente ver. Aí só é colocar o nome no chat que eu organizo a lista, tá? Vou convidar a professora Betânia para falar, depois a professora Andréa Paiva, em sequência Daniel, Fernanda e o José Wilson Avelino. Professora Betânia? Professor, Dr. Wilson, ele é sensacional, ele vai falar. Só um minutinho. É muito importante sobre tudo isso. Só um minutinho. Está desligado da Betânia. Liga o áudio, Betânia. Eita, pronto? Pronto. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês, com a doutora Glenda, uma das autoridades, né, referentes à higiene e inspeção aqui no Estado. Fico muito feliz de estar presente com todos vocês, professores e demais pessoas, né? Então, Glenda, foi muito bem falada a respeito de toda a fiscalização com relação ao celuarte, ao CISB, né, as diferenças de CIF, CIESI, mas os problemas eles são muito grandes aqui no nosso estado, né? A gente sabe que já foram feitas várias pesquisas com relação à qualidade dos queijos artesanais e a gente teve resultados que não foram nada bons, né? Então eu queria saber assim, quais seriam os maiores desafios diante da fiscalização dos produtos com celuarte, né? Sabendo desses grandes problemas sanitários que tem aqui no nosso estado. Para vocês, né, que fazem parte desse órgão. Muito obrigada por sua pergunta. É sempre muito bom estar aqui com vocês, a gente sempre aprende muito. Eu acho importante essa aproximação da academia, e a gente está passando por um momento, eu acho que o Dr. Wilson até pode falar melhor sobre isso, porque ele acompanha as indústrias do Agreste, várias indústrias queijarias artesanais, e a gente começou um programa com eles e tem modificado muito essa realidade com relação à qualidade dos queijos artesanais. Então, a gente já enxerga uma mudança com relação à produção. O pessoal entendendo mais com relação a boas práticas, a riscos. Então, vários pontos sendo cuidados, né? E essa aproximação com a academia é muito importante. A gente vem formalizando muitos queijeiros, como se fala, e vem mudando a história do queijo em Pernambuco. Então, a gente tem orgulho lá do trabalho do Dr. Wilson, Dr. Teles, a nossa equipe lá junto, mas existem muitas coisas ainda a serem trabalhadas. Então, quando eu falo de qualidade, como a gente tinha colocado lá, ela tem que ter uma integração, né? Desde o campo até a indústria.
E os riscos a gente vem tentando trabalhar neles para mitigá-los. Não é fácil, é um trabalho contínuo. E sempre eu coloco aqui, a gente está falando também sobre cultura, e cultura não é uma coisa fácil de se mudar, né? Então, mas olha que coisa, é por uma ação, uma apreensão lá no mercado de afogados muito grande, os produtores, eles não se esquivaram, eles vieram para se formalizar, e hoje em dia eles estão recebendo esse cuidado, né? Esse trabalho diferenciado. E aí, doutor Wilson vai falar um pouco depois dessa parte aí para vocês, certo? E vamos trabalhar juntos, porque eu acho que a gente... Sim, até uma coisa interessante. Os laboratórios que oferecem exames, eles precisam ser credenciados. E muitas vezes eles falavam que a universidade não poderia ser credenciada por causa das inúmeras, como é que eu digo, alguns fatores que não eram sempre atendendo ISOs, por exemplo. Então, quando um laboratório ele é trabalhado com um estudante que daqui a 6 meses vai mudar, isso pode não ser aceitável para um credenciamento. Só que essa visão vem sendo mudada, porque se enxerga que é um apoio, né? E aí a gente realmente precisa desse apoio. Eu acho que essa união é sempre importante, é muito saudável, muito importante. Vamos ver se isso aí acontece também, né? Vamos promover isso. Obrigada, Então, Glenda. agora a gente tem Daniel, da Univasf. Professor André já chegou? André, pronto. Professor André, que bom ver vocês, daqui a pouco, viu? Daniel, só um minutinho, viu? Pronto. Professora Betânia, professora... Liga o áudio. Beth. Oi, minha gente, boa tarde, é um prazer estar com vocês. É meio corrida, tá vendo aí meu fogante, porque um monte de coisa ao mesmo tempo. Imagina, quanta honra. Muito obrigada. Nossa, Glenda, você está sempre conosco, deixando sempre a sua contribuição, né? E sabe que algumas vezes algumas pessoas não trazem isso para a academia, e a academia, você falar aqui e lá, mas eu consegui muito interagir com sua palestra de que a academia precisa desse feedback do dia a dia, que é intensivo, do inspetor estadual, municipal ou do federativo. Então, enquanto a universidade, eu primeiro sempre agradeço essa disposição de vocês, com tantas atribuições, mas de nos enriquecer enquanto academia, né, na vivência diária, prática, na aplicabilidade legal, né? As constituições, elas são montadas quase que como constituições, são as leis, elas são montadas praticamente diariamente. Vocês dormem e acordam com a novidade, e a gente, às vezes, na academia não consegue nem acompanhar, porque é uma outra vertente, evidentemente, que tem que unir o teórico prático, mas o dia a dia de vocês não tem como se comparar, evidentemente, com nós que estamos ali, com uma outra perspectiva também de formação e que se agrega muito com a presença de vocês. Então, quero muito, primeiramente, agradecer. Muito obrigada. Agradecer a professora Elizabeth, a professora Betânia, coordenadoras desse curso, e membros também desse período, né? São docentes desse período, com a presença do professor Egito, que é um docente que sempre está buscando inovações também, de uma ação positiva em tempos de pandemia, né? Eu digo que, quando estou gestora também, eu trabalho mais agora do que eu acho que antes. Eu sei que antes eu saía de 20 horas, 20 e 30 da noite, e hoje eu tenho 1 hora da manhã, 2. É verdade. Essa loucura. Então, eu quero mesmo agradecer as meninas, né, por essa proposta inovadora, é muito interessante, traz os alunos para vivenciar, né, essas particularidades, como eu falei, que a academia nem tudo pode ofertar. E a mim, assim, em termos de agradecimento, eu tenho só um questionamento, que embora eu vi você falar da minha carne, eu sei que muito voltada para o leite, porque eu sei que Pernambuco
é referência na produção leiteira para o Brasil, tem sua participação, né? E palmas para os nossos produtores, tem uma produção leiteira significativa, a produção de queijos, o artesanal queijo coalho. Mas a minha pergunta é, não sei se você tem como me trazer, como está, por parte desses empresários, pequenos empresários artesanais, a produção de produtos embutidos, né? O embutido é uma coisa que a gente também tem na nossa cultura, né? O embutido de caprinos, de ovinos, e que cai na nossa receita diária, nossa nordestina. Uhum. E, na verdade, a gente pode até dizer assim que essa produção é muito mais ainda artesanal do que industrial. E como é que esses produtores estão não digo manifestando, mas como estão envolvidos em atender com qualidade essa preocupação que você teve, muito pertinente, que esse problema não começa só em nós, estamos na fiscalização, começa dentro de casa. E como é que esses produtores estão vendo o selo-arte como objeto, lógico, de lucro, mas também de segurança alimentar, né? De segurança de um produto que artesanalmente ele é misturado com vários ingredientes, as mãos são envolvidas, a massa é mexida. E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre um pouquinho da minha arte, que é a carne, que eu amo de paixão, mas respeito muito o leite, que eu já fui do leite. Olha, só lhe dizendo, hoje, se alguém quiser receber o selo-arte em Pernambuco, ele só pode receber se ele estiver num desses 4 produtos que eu coloquei: queijo coalho, queijo manteiga de garrafa e doce de leite. Por quê? Porque eles estão em lei e eles representam a tradição nossa. Com relação a esses embutidos que você falou sobre caprinos, essa questão daí, ela precisaria ser trabalhada para dizer que realmente representa a identidade geográfica em algum local aqui em Pernambuco, para que fosse reconhecido. Então, é mais distante. Então, hoje a gente tem assim, qual é o principal empecilho dos artesanais em Pernambuco? Os próprios produtores, para atender às instruções e, em especial, as boas práticas agropecuárias. Então, eles são. Com relação aos embutidos, já seria outro gargalo aí. Seria verificar onde está isso aí na nossa cultura e fazer essa comprovação e sair em lei que representa artesanal. E daí vem o trabalho também com relação às instruções normativas relativas à qualidade agropecuária. Além de tudo, né? Porque na produção também você vai ter, a gente às vezes tem preconceito, mas programas de autocontrole eles são aplicados em qualquer ambiente. É uma produção pequena ou grande, isso a gente está tendo exemplo e incentivando que realmente enxerguem isso como qualidade, né? Como um programa de qualidade. Eu posso fazer mais uma pergunta, André, bem rapidinho. Eu sei que você está na vez, meu lindo. Mas é só uma questão, Glenda. Eu só quero saber, essa produção que nós temos hoje, você como fiscal agropecuária, desses embutidos, né? Eu ainda volto à questão dos embutidos, porque eu também sou uma adepta, eu gosto do embutido de caprino. Uhum. Né? E muitas vezes sei que essa fabricação, ela é de casa, ela é artesanal. Né? E algumas vezes a gente vê alguns supermercados a comercialização. Obviamente deve estar vindo de algum estabelecimento sob registro. Ai, não faz a carinha não, pelo amor de Deus. Eu faço. Eu vou lhe dizer. Eu compro. Você, por favor, se comprar, veja lá de onde vem e chame eles para se formalizarem. Muitas vezes eles pensam assim, vão entrar aqui, vão me atrapalhar, pedir coisa que não deve, não sei o quê. Eles vão agregar valor. Todas as pessoas, por exemplo, o Dr. Wilson vai falar aí, as pessoas de queijaria artesanal, todas elas que procuraram a gente, elas agregaram valor ao produto com enxergar a qualidade. Situações básicas, bem básicas, simples, que mudaram a vida deles. Então, não é para viver escuso, se escondendo e achando que
fiscalização é sempre monstro. Não é. Então, tem que se formalizar, tem que se formalizar. Então, esse produto que está no mercado, de maneira artesanal, ele não tem, de certa maneira... Ele não é artesanal, assim, com segurança e com qualidade, né? Então, ele representa um risco. Nós somos conhecedores que aquilo ali realmente é risco. E não deveria estar nas bancas de consumo, de comércio. Não deveria, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho em parceria, sim, porque esses produtores, a gente fala assim, a gente está num mar de situações complicadas. Então, se você chegar, vou destruindo tudo, você vai resolver? Não, você vai resolver chamando para a luz, né? Para que eles entendam como deve ser, o que deve ser, até onde parar, aliás, até onde ir, se deve parar para recomeçar. E isso vai representar um futuro econômico para ele. Ele não enxerga isso, ele está sempre acanhado. Ele pode crescer profissionalmente, empresarialmente falando. E sempre é assim, sempre é assim. Você fica mais profissional, você tem que se profissionalizar na produção. Então, é necessário se formalizar. Obrigada, Glenda. Então, agora, Daniel. Obrigada, Betty. Por favor. Obrigada, Andréa. Daniel. Ele dá um Olá, Daniel. né? Daniel Que da bom! Boa tarde. Estão Olha me que escutando? oportunidade. Isso, isso. Tudo bom, Glenda? Boa tarde a todos. Eu sou professor da Univassa, aqui de Petrolina, Pernambuco. Primeiro, agradecer a professora Elizabeth e a Betânia, que eu não conheço ainda. Só um minuto, viu? Professor Daniel, só um minuto. Tá vendo como é bom a gente se encontrar virtualmente? Tá vendo? Pois eu é, nem tá vendo? sei, olha, onde foi que ele achou esse link? Tá vendo? Muito bem-vindo, viu, professor? E todos os alunos que estão aqui, e o doutor Wilson também, né? Porque são pessoas que a gente estão dispersas e a gente não vê. Então, bem-vindo, viu? Bem-vindo. A gente Isso espalhou é aí. minha provocação. Isso é a minha provocação que eu faço sempre com o pessoal da Adagro, que não é porque Glenda está aí não, mas eu falo isso para o Ribamar o tempo todo, que a gente tem que agradecer porque nosso estado a gente tem o pessoal da inspeção do nosso lado, vamos dizer assim. E eu acho que todo mundo está tentando remar para o mesmo sentido. Então a gente tem que aproveitar. E eu fico perturbando o Ribamar muito para a gente ter esse tipo de diálogos. E eu fico feliz de vocês terem aberto essa oportunidade, né, de ter essas conversas. Também ainda boa tarde aos alunos, né? Ver que está até aluno da Univassa aí. Alguns professores, técnicos. Em relação, eu tenho duas perguntas, né? Eu sou um grande defensor dos produtos artesanais, queijo de cabra principalmente, né? Que eu trabalho basicamente aqui com queijo caprino, porque a gente tem o maior rebanho aqui na região de caprinos, né? Do Brasil. E eu tenho dois questionamentos. O primeiro em relação ao selo arte, que eu acho que é uma coisa que, pelo próprio nome do selo que se propõe, eu acho que ele veio muito como esperança dos pequenos produtores que já produzem o queijo artesanal, que para eles é artesanal, né? E aí, quando foi criado esse selo arte, com o nome artesanal, na cabeça da maioria desses pequenos produtores, acendeu uma luz, né? Que, poxa, meu produto artesanal, que para eles é artesanal, e eu acho que é, né? Vai poder agora ser vendido de uma forma mais correta, porque você não pensa em que as pessoas que produzem esse queijo, vamos dizer assim, clandestino, eles estão felizes por estarem clandestinos, não estão. Não estão mesmo. E eles querem muito ter seus produtos valorizados. Eles têm esse amor, né, de trabalhar com aquele produto. Porque se vocês pensam também que é uma coisa que vai enriquecer, não vai. Eles não são ricos por esses produtos. Então, eu tenho certeza que todo mundo vai querer participar e aliar, né? Então, o nome do selo acho que já trouxe esse apelo. E o que acontece? Quando ele vai ver a legislação, ele bate, né, na legislação. Em que sentido? Que é uma crítica até minha, né? Não sei se eu tenho a capacidade de criticar nesse ponto mesmo, porque eu nunca fui da área de inspeção, mas eu me meto um pouco nisso, né? Que a professora Francesca, ela me ouve, a gente tem várias discussões, né, que ela trabalha mais com inspeção. E aí, quando ele vê, por exemplo, aqui em Pernambuco tem que ter o CIE, né, para poder ter o selo arte.
E aí eles me falam que o principal, né, embora o Glenda está falando aí, eu concordo que essa parte das boas práticas realmente é um empecilho, mas isso aí eu acho que dá para resolver, pela proposta que eu tenho, dentro de alguns projetos também que eu tenho cutucado um pouco o Ribamar e a ADAG, né? E eles têm falado muito da estrutura da queijaria, né? Porque, assim, principalmente queijo de cabra, é uma estrutura menor, né? Você não vai ter aquela produção tão grande, o pessoal vai ter 50 quilos de leite, 70 quilos de leite. É pouco, né? Como é que ele vai montar uma estrutura grande, que às vezes é 200 mil reais, 100 mil reais? Ele não tem condições de fazer aquilo. Isso é porque, assim, olhando, comparando com o de vaca, entendeu? Que geralmente eles fazem isso. E aí eles ficam, professor, como é que a gente vai fazer? Eu digo, calma, porque eu acho que é uma coisa que está sendo discutida e provavelmente isso vai ser levado em consideração, que tem pessoas que não têm essas condições de construir uma estrutura tão grande, né? Inclusive, eu tenho falado com o Ribamar e a gente tem tentado ver, depois até, acho que ele chegou a falar com você, né, sobre uma possível reunião para ver essas estruturas, porque eu acho que dá para a gente entrar em um consenso, sim, né, de uma estrutura que seja menor, mas que também mantenha a qualidade do produto. Que é a primeira pergunta, né? Será que a gente não teria condições de focar mais na qualidade do produto? Ou seja, que foi uma parte do que o professor Egito falou. Se você tem um produto que ele é fiscalizado e ele tem qualidade de sanidade, né, sanitária e também nutricional, será que aquela estrutura ela tem que ser enorme? Então, a primeira pergunta é essa, né? Se uma estrutura pequena não daria para fazer um queijo de qualidade. A segunda pergunta, eu já fiquei muito feliz com sua fala, porque eu tinha cutucado naquele dia da reunião aqui que a gente teve, em relação quase a mesma apresentação. Né, é porque eu não peguei toda, que minha filha estava com aula, eu fui botar a aula dela, eu me atrasei. Aí, a segunda pergunta em relação o que é que os IFES, institutos federais, no geral, não é só Instituto Federal, IFES, sertão, universidades, né? Até Embrapa mesmo, eu não sei como é que ela entraria, mas principalmente as universidades e IFES, se eles têm a possibilidade de trabalhar junto nesse sentido, de ter produtos de qualidade. Porque é uma coisa que eu tenho no projeto, que a gente já está escrevendo para tentar propor, que é uma aliança, né, entre as universidades, ou a academia como um todo, pesquisa, a inspeção e os RTs, né? Porque se a gente conseguir se unir nesse ponto, a gente consegue ter uma avaliação desses produtos com maior regularidade, sem precisar estar apertando tanto a Agro, porque são poucos fiscais para trabalhar tanto, não tem condições, mas a gente cria os nossos RTs, que tem bem capacidade de avaliar esses produtos. Então, o segundo, na verdade, é uma forma de fomentar, né, esse pensamento. Será que a gente não conseguiria se unir de uma forma para ter um produto de qualidade? Porque é uma coisa interessante, que uma vez eu conversei com o Joaquim, lá da Carnaúba, que ele também defende algo parecido com o que eu defendo, né? Você vai num restaurante, por exemplo, e você pede um almoço, você come aquele almoço, né? E você se sente tranquilo de comer aquilo, porque você tem a inspeção municipal, ou seja, a fiscalização, né, da vigilância sanitária, que vai lá e vê que aquilo ali tem a procedência. Por que o nosso queijo não pode ter algo parecido, ou seja, algo mais próximo do produtor, não desmerecendo a Adagro nem o sistema de inspeção estadual, não é isso, mas a gente tentar facilitar, não é facilitar no sentido de ser, vamos dizer assim, de qualquer jeito, é tentar você facilitar um pouco mais para esses pequenos produtores, que eu acho que é da nossa região aqui, é o que mais vai se beneficiar com esse celular. São essas duas perguntas. Desculpe aí se eu me alonguei um pouco, mas é porque... Não, muito importante. Claro e é importante essa discussão para a gente esclarecer e ver o quanto a gente precisa estar próximo. Com relação à estrutura, eu lhe falo que a gente não pode ter preconceito com relação a chamar a formalização, porque quando o Dr. Wilson falar, ele vai dizer da experiência dele. Então, locais, estruturas pequenas, elas conseguem atender um fluxo sanitário adequado. E a gente sabe, quando fala fluxo sanitário, não é tolice, é questão de verificar os riscos para que sejam mitigados para ter um produto de qualidade no final. Então, não é sempre uma produção grande. Daí vem, né, tem a Instrução Normativa número 5, do Ministério da Agricultura, as nossas queijarias, que a gente vem verificando o volume de produção, que a gente deve dar atenção a isso, como o governo chega também com verbas, não sei, financiamentos para esse pessoal. Então, é toda uma cadeia de proteção para que aquele produtor saia da informalidade, como você disse,
que ele não está satisfeito com isso, ele precisa. E Dr. Wilson vai falar também da felicidade que é quando eles conseguem se formalizar, né? Então, isso é importante. Então, a gente tem experiências já de estabelecimentos pequenos que atendem o fluxo sanitário, boas práticas de fabricação, e que eles olham e dizem, gente, olha que diferença, né? Quando a gente solicita para que ele atenda programas de autocontrole, como, por exemplo, o controle de praga, que eles não estavam nem aí para isso, né? Bom, então eu vou pedir para o Dr. Wilson falar sobre essa parte daí, que ele vai lhe dar mais experiência de vida mesmo com relação a isso. Com relação aos institutos federais, a Embrapa, também falo aí o Sistema S, né? O SEBRAE, SENAI. Eu sempre coloco o seguinte: existem vários técnicos nesses ambientes e é necessário que, quando eles ensinem a pescar, ensinem que tem que se formalizar, né? Então, não adianta chegar junto só com um projeto, se não vai finalizar aquele projeto com a formalização do estabelecimento. Então, esse diálogo agregado, ele é muito importante. O Brasil, ele vem saindo de um período que era muito protecionista, o Estado. A primeira coisa que o pessoal diz é: eu não tenho artesanais porque o Estado não está me dando o artesanal, o Estado não está fazendo. Ele tem que se enxergar como parte daquela responsabilidade. Então, a gente precisa trazer essa responsabilidade quando a gente tem os técnicos, por exemplo, do IPA, da extensão, né? Quando sai numa legislação nossa que a extensão ela pode também trabalhar com aspectos de qualidade, né? Então, esse diálogo que você falou é preciosíssimo. A gente precisa realmente trabalhar junto, vai ser muito bom. Eu fiz um trabalho até no IPA, quando eu era do IPA, e eu visitei várias produções de caprino-ovinocultura. E uma coisa que eu fiquei muito triste na época, isso já tem uns 10 anos quase, é que havia muitas verbas. A gente chegava numa produção, olha, aqui é para uma fábrica de embutidos de caprino-ovinocultura, mas a verba veio de não sei quem, a verba veio de não sei o que lá, aqui vieram tantos órgãos, e cadê a continuidade daquilo? Você chegava lá, era lastimável, o pessoal estava na pobreza. Então, a gente precisa ter essa concatenação, né? essa união de esforços para que um projeto, quando ele for liberado, ele lembrar que ele faz parte de um todo. E para que realmente ele se edifique e represente melhoria naquela comunidade. Então, assim, você falando que chama para conversar e todo mundo, isso é muito bom. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, eu queria que fosse ao vivo para olhar a cara das pessoas, a fisionomia, a forma de falar. Então, a gente tem que agregar, sim, valores ao produtor, à nossa região que a gente tanto ama, né? Então, é isso, professor Daniel. E muito bom sempre lhe ver, viu? É bom ver a sua motivação junto aos alunos e aos produtores. Muito obrigada. Eu fico feliz. Não vou desistir nunca, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que sempre batalhar. Todo mundo junto e a gente vai conseguir, sim, uma hora vai. E muito obrigado aí pela oportunidade. E me coloquem aí mais coisas para participar, que eu vou ajudar. Obrigada, que ótimo. Betty? Professora Elizabeth? Fernanda agora, por favor. Liga a câmera, Fernanda. Oi, prof. Tá me ouvindo? Dá para me ouvir? Tá, cadê a câmera? Certo. Eu só não vou ligar, porque eu tô no hospital, viu, gente? Aí, enfim. Você tá bem? Tô, minha mãe que não, mas vai ficar. Saúde. Vai ficar, saúde. Pode falar, Fernanda. Então, boa tarde, gente. Tudo bem? Tarde. Boa tarde, doutora Glenda. Então, eu tenho duas perguntas, na verdade. Eu sou daqui da UFRPE, me apresento. Sou docente de veterinária. E, na verdade, a primeira pergunta era mais em relação... Eu queria que a senhora repetisse um pouco sobre as diferenças, né, entre as exigências, no caso, para a obtenção do selo municipal, estadual, federal.
quais seriam assim as principais diferenças, né, para a obtenção desses selos? E a segunda seria em relação assim, qual que seria o primeiro passo para a gente poder assim chegar até esses pequenos produtores, né, que não têm muitas vezes assim não têm acesso à informação, à questão da sanidade. Qual que seria assim o primeiro passo? Como chegar até eles? Porque como a senhora falou, né, muitos deles às vezes veem a questão da fiscalização como com maus olhos mesmo, né, não entendem. Então, como é que a gente pode assim chegar até eles, informar? Qual seria o primeiro passo? Obrigada. Que bom que você perguntou e com certeza sua mamãezinha vai ficar melhor. Saúde. Obrigada. Com relação às exigências para os selos, né? Cada vez mais os serviços eles estão se harmonizando em legislação. Então, assim, eles deveriam cumprir legislações básicas com atenção ao que foi publicado de legislação com base, porque sempre né, com base em estudos. Então, a diferença mesmo com relação aos serviços é aquela que a gente falou com relação ao comércio, né? E o serviço de inspeção municipal, ele é muito necessário, porque ele está mais próximo ao produtor, né? Então, quando a gente fala a Adagro, ela é do Estado, ela tem representantes em várias áreas, mas e a gente faz os monitoramentos, as visitas, essa questão toda. Quando você fala em serviço de inspeção municipal, ele vai ter conhecimento da produção daquele local. O que é que produz mais? É uma região de leite? É uma região de carne? Qual vai ser mais a demanda, né? Então, basicamente, seria a proximidade desses trabalhos, dessas fiscalizações. Mas a formalização, ela segue padrão legal, né? Com relação, excelente pergunta também, como chegar ao produtor? Uma das coisas que a gente precisa incentivar é a educação sanitária. Então, a gente deve estar mais próximo aos meios de comunicação, a gente deve chegar mais perto deles. E a gente até fala, quando a gente vai resolver um serviço em algum município, procurar estar numa escola, né, que ali da escola vai para os pais também. Essa questão de educação sanitária. E também a parte de extensão rural. Então, o IPA mesmo, ele abrange o estado inteiro, só que são muitos trabalhos, né? Trabalhos com relação a planos, PAA, PNA, são várias situações, mas a gente precisa encontrar os nichos para chegar nesses produtores e que eles se sintam motivados a nos procurar também, né? Então, mas o básico que eu acho é se incentivar a educação sanitária. Não sei se lhe atendi nas respostas. Não atendeu sim. Obrigada, viu, doutora? Obrigada também. Doutor Wilson, bem-vindo. Doutor Wilson, é uma honra estar aqui conosco. Boa tarde, estão me ouvindo? Estão, sim. Doutor Wilson, ele é nosso colega, só para apresentar, ele trabalha em Sanharó, né? E junto aos produtores ali daquela região, e tem é uma região mais leiteira, né, doutor Wilson? Isso. Aí, por favor, se eu puder falar. Boa tarde aí aos professores, doutora Glênia, parabéns aí pela apresentação. Doutor Egídio, aí já se conhece aqui, andanças aqui pelo Agreste, meu abraço, tá certo? E aos alunos aí, a nossa saudação. Veja só, pessoal, a gente está tocando um assunto aí, queijarias e produtos artesanais, aonde se vê, isso é uma opinião minha, aonde se vê dificuldade, eu estou vendo a oportunidade. Muito o que é que ocorre hoje? Ontem mesmo eu estava lendo uma nota, ou alguém escreveu, que o engenheiro mecânico é a pessoa mais indicada para estar dentro de um laticínio. E ele fazia lá, discorria lá uma série de
de situações, tá certo? Que, na verdade, o profissional adequado, principalmente para estar na luta com laticínios, com leite, com inspeção, atendendo esse pessoal, é o médico veterinário, porque ele tem a expertise do campo, das boas práticas agropecuárias, e tem também a expertise das boas práticas de fabricação. E aí eu vou aqui, é outra opinião minha, de uma luta já desde 1992, com relação a essa questão do leite cru, produzindo queijo, e do leite pasteurizado na produção do queijo. Ninguém, todos nós aqui temos formação e sabe da importância de um pasteurizador. É aí que eu discordo até um pouco aí, porque já ouvi essa pergunta antes, numa apresentação da Adagro, em Garanhuns. Né? Porque a Adagro ela tem, dentro da sua legislação, ela legisla sobre o queijo de coalho de leite cru. Né? E o professor Egito falou aí que antes era o queijo de coalho tipo B e o queijo de coalho tipo A. E nós, recentemente, acabamos com isso e colocamos o queijo de coalho pasteurizado, o queijo de coalho, que é o queijo de coalho pasteurizado, é o queijo que está lá com inspeção do Ministério da Agricultura, e o queijo de coalho artesanal. Inclusive, aí na sua apresentação, está lá como queijo de coalho, dá a entender até que ele poderia ser um produto artesanal. Então, doutora Clínia, aí coloca queijo de coalho artesanal, que é esse produto que está circulando dentro do estado de Pernambuco, e é esse produto que nós vamos, com certeza, circular Brasil afora, tá certo? É um produto que eu defendo muito por conhecer de perto, sei das dificuldades, vivencio essas dificuldades, tá certo? Não sou... quando se questionou lá atrás por que a Adagro tinha normatizado esse queijo de coalho, é bem interessante a gente puxar um pouco e dizer que isso é uma coisa de tradição, isso é uma coisa de cultura. Cultura não se altera. Cultura a gente aperfeiçoa, a gente procura aperfeiçoamento dentro dessa cultura. E quando eu recebi essa demanda, essa pergunta numa apresentação da Adagro, aquilo me mexeu muito, como me mexeu um pouco aí, né, com o doutor Egídio, ele tem razão, eu não desclassifico, pelo contrário, eu acho que todo produto tem que passar por um processo térmico, mas a gente vivencia a realidade, tá certo? E para vivenciar a realidade, a gente tem que dar um passo e tentar modificar. O que foi que nós fizemos aqui em Pernambuco? Nós fizemos uma legislação que lá está escrito propriedade certificada como livre de brucelose e tuberculose. A pasteurização ela tem essa função de limitar micro-organismos, mas também tem suas falhas. A gente sabe que uma grande quantidade de toxina vindo do estafilococcus, produzido pelo estafilococcus, vai passar no pasteurizador. A Lactalis, na França, teve um problema enorme no seu leite em pó, né, com problema de salmonela. A gente está lutando com o alimento, a gente corre o risco. E aí, nós estamos com um produto de leite produzido de leite cru, nós estamos correndo esse risco. Um risco bem maior, é certo, mas aí está o grande desafio do médico veterinário. Essa normativa 73, ela vem no encaixe, ela vem nas boas práticas agropecuárias, ela vem trazendo o autocontrole. O autocontrole tem que estar lá no campo, é o início, é a matéria-prima, é a garantia. É o PCC de uma história que a gente não consegue visualizar. A gente só visualiza o ponto de controle lá no pasteurizador, lá na plataforma de recepção do leite. Não, mas a gente tem que trabalhar isso. Isso precisa das instituições, isso precisa da Emater, isso precisa do Senai, do Senar, precisa das universidades, tá certo? Está junto do produtor, ensinando a ele como fazer da forma correta, como higienizar corretamente. Mas nós temos um problema, inclusive já conheci a doutora Glenda. Doutora Glenda, essa questão da brucelose, da tuberculose, isso não me assusta. Hoje, dentro do estado de Pernambuco, a gente já detém esse controle, tá certo?
todo produto registrado por nós, ele é testado, os animais são testados contra brucelose e tuberculose. Os funcionários têm o ASO, a saúde deles é aferida, tá certo? Essas pequenas, por mais pequena que seja, aí eu já respondo aí, respondendo a pergunta aí do professor, aí que você deu aí, o professor Daniel. Professor Daniel, aqui na minha região, nós estamos aqui vivenciando um momento único. Nós temos vários laticínios registrados, mas nós temos 60 e poucos aqui na região agreste sendo encaminhada laticínio com 150 litros de leite, 200 litros de leite. Vem aqui para o agreste, vem aqui nos visitar, venha conhecer o laticínio, tá certo? São coisas pequenas. Agora, coisas que nos dá o direito de dar a ferramenta de você tratar a coisa com boas práticas. Tratar um PPH, tratar... Agora, o que a gente precisa é gente do campo. A gente não precisa só da apresentação, não. A gente precisa levar a mensagem certa, correta. Esse produto ele é viável e ele tem que ter o reconhecimento. Tem risco, tem. É um queijo... Aqui a gente sabe que é um queijo de leite fresco, mas a gente tem que estar lá dizendo que a lei ela diz tudo, vai mandar para o laboratório de referência, saber lá como é que está a questão da bactéria, como é que está a contagem de células somáticas, tá certo? O que a gente tem é a obediência a essa legislação. É isso que eu entendo. Se a gente fazer esse caminho, isso vai dar certo. Isso tem que dar certo. Porque isso é a sobrevivência do nosso povo. Mais de 60% aqui do pessoal produz para o queijo de coalho, tá certo? Às vezes eu vejo muita imagem deprimente quando se vai apresentar imagem e acha que tudo aquilo é artesanal. Não é. Aquilo é produto da informalidade, gente. Aquilo não é um produto artesanal, aquilo é uma informalidade. Isso. Tá certo? O produto artesanal vem aqui nas nossas queijarias. Nós temos as melhores queijarias do Brasil. Tá? Em termos de estrutura, queijarias pequenas aqui no Agreste. Eu estou falando em termos de estrutura. Tem muito a ser feito? Tem, mas a presença nossa ao lado do produtor, fazendo pelo produtor, ele tem uma desinformação, ele talvez não seja uma educação necessária, mas eu que vivo muito nesse setor, vejo assim, o processo se transformando, os mais velhos deixando para os mais novos, tá certo? E é muito bom quando a gente trabalha com as cabeças mais jovens, porque eles se transformam, eles atendem, tá certo? A gente sempre está aberto à sugestão, a Adagro tenta chegar, e vai chegar. Nós temos levado uma mensagem. A gente não só é aquele que coíbe, não é só aquele que fica, tá certo? A gente tem um lado também que fomenta, de uma certa parte, quando a gente faz uma pressão, e a gente vai lá e diz, a diferença do queijo informal do queijo formal é essa. O queijo formal a gente analisa, bota para ele para laboratório, faz análise microbiológica, físico-química. A água físico-química é testada, microbiológica também, tá certo? Quem está lá dentro fabricando, o queijeiro, ele tem atestado de saúde. Nós estamos aí com controle de pragas, a gente só resiste a uma queijaria dessa quando ele tem alguém que se responsabiliza pelo controle de praga. Nós estamos orientando com a questão de resíduos, a questão do antibiótico. Quer dizer, a gente tem uma série. Agora, somos poucos realmente, mas a gente tem levado. Tem levado essa mensagem, né? A gente tem trocado essa ideia, não só de dizer, vai se aplicar uma infração, tu vai ter que modificar isso, mas a gente tem que dar o espaço para que ele cresça, e eles estão crescendo, né? O queijo está dando preço. E a redenção desse queijo é quando a gente Doutor Wilson? Só para terminar. Só para terminar. É que a gente está no avançado da hora. A gente vai chamar ele para uma palestra, viu, doutora Glenda? Por favor. A redenção desse queijo é quando a gente conseguir colocar ele para fora do estado de Pernambuco. Celular. O caminho é esse. Vamos trabalhar em cima disso. Em consideração a isso, doutor Wilson, eu já andei no meu mestrado, doutora Glenda sabe, por esse Pernambuco todo, e eu sou defensora disso que você falou. A contaminação da matéria-prima ela tem que ser evitada. O queijo de Minas, da canastra, ele é feito de leite cru e ele é gostosíssimo, né? Não tanto quanto o nosso queijo coalho, mas a gente, cuidando da sanidade animal, a gente pode ter um produto bom, sim,
tá certo? E com valor agregado. Só que o produto é perecível porque ele tem uma alta umidade, né? Então, ele é perecível, mas qual não é? Entendeu? Então, a gente tem que estudar mais como faz para alongar esse tempo de prateleira. Mas o produto tem que ter qualidade microbiológica. O próximo é o doutor Flávio. Por favor, doutor. Obrigada, viu, doutor Wilson? Boa tarde, Beth. Boa tarde a todos. Parabéns. Marque meu tempo, por favor. Que aí você interrompe, porque eu fiz umas pontuações aqui. Eu vou tentar falar rapidinho. A gente está já chegando na nossa hora, Flavinho, mas eu estou controlando o tempo. Pode deixar. Pronto. A primeira, já aproveitando que o professor Daniel ficou sabendo, já é uma sugestão para vocês fazer uma divulgação para o pessoal das outras unidades de Garanhuns e também, sempre que tiver, fazer para ele também, para ele divulgar por lá, né? Porque vai ser sucesso para o encontro que vocês estão fazendo. Eu vou começar por uma observação da pergunta que ele fez. Parabéns, Glenda, pela palestra, né? Também. Obrigada, Flávio. Bom você por ele aqui. perguntou aí dos IFs e como é que podia ajudar e as outras instituições. Em relação ao leite de cabra, uma das coisas que pode fazer, principalmente com qualidade da matéria-prima e controle do produto, né? A gente sabe que o leite de cabra, ele varia de região para região, de local para local, principalmente em teor de gordura. Então, assim, a legislação admite que o leite de cabra integral tenha um teor de gordura abaixo do de vaca. Então, uma coisa que ele já poderia fazer com esses produtores era fazer um fisicoquímico desse rebanho para que, quando ele fosse produzir o queijo, ele tivesse um histórico de análises para mostrar que a característica do rebanho daquela região é aquela, entendeu? Muito que não está bem. tendo adulteração. Sugestão assim, de pesquisa. Já seria uma coisa que esses órgãos poderiam entrar. E outra coisa também, com a parte de boas práticas, tanto de ordenha quanto de produção. Então, poderia se treinar e avaliações, né, microbiológicas depois. Os estudantes poderiam ser treinados, entendeu? Poderia contar com a ajuda da gente se precisasse, tá entendendo? Para poder esses estudantes fazerem essa parte de responsabilidade técnica. E gera dados, é lindo isso, muito bom. Desses estabelecimentos. Uma outra coisa também peça para a Ribamar solicitar a Teles um modelo de planta de queijaria artesanal, porque aí vai desmistificar essa ideia de tamanho e vai desmistificar essa ideia de estrutura, entendeu? Existe um modelo padrão para pequeno agricultor lá na Adagro que é disponibilizado. Então, o senhor vai ver e assim, respeita ela fica no padrão ideal, bem tranquilo, então, perfeito. E ainda vou sugerir, Beth, que essa palestra, o Wilson pode dar uma palestra em relação aos laticínios para mostrar justamente essas queijarias, fazer a apresentação delas, entendeu? Seria ótimo. Porque assim, ele como pode elas mostrar saíram da como era e como elas estão agora, entendeu? Muito então bom. você vai ver assim um show de estrutura em relação às queijarias da gente. Tá convidado. Ele quer falar, né? O senhor vai tomar meu tempo, professor, mas eu deixo. Rapidinho, professor Daniel. Não, é porque, como falou meu nome, né? Eu participo de tanta reunião que eu já... Às vezes eu fico querendo que alguém fale o nome da gente para a gente falar. Em relação ao que você falou, Flávio, a gente já tem, na verdade, a professora Francesca e também os professores aqui do IFE, Instituto Federal, eles já têm esse levantamento, né, de qualidade desses produtos de queijo, de leite, já tem uma quantidade de dados bem grande quanto a isso, né? E em relação à planta, eu já peguei com o Ribamar, a gente já está renderizando a planta. Ótimo. Mas o problema é esse, é que a estrutura que ele me passou, pelo que está ali na estrutura, ainda, pelo que ele me passou, é grande a estrutura. Então, ele me passou um croquis, meio que não foi um croquis preparado, vamos dizer assim, num programa de engenharia mesmo. Foi escrito praticamente, né, na mão. Então, mas ali você fica livre para diminuir, entendeu? É porque é aquela estrutura básica, entendeu? O tamanho é você que vai dizer. Mas a ideia do projeto... Só questão de ordem, por favor. Eu acho que o Avelino quer falar. Só um minutinho. Eu vou ser breve, rapidinho. Ele quer completar a sua fala do professor Daniel. Tá. Professor Daniel, veja só. Essa questão aqui no Agreste, eu não tenho tratado nem como uma planta acabada. Eu tenho tratado aqui de uma forma que se monta uma planta, vamos dizer, se ele é uma agricultura familiar, eu não tenho necessidade de ter lá um laboratório, porque ele não vai receber leite, tá certo? E eu dispenso.
Eu tenho que ter uma área de produção, tem que ter uma barreira sanitária, tá certo? E aí configura da forma que ele vai fazer. Ele vai necessitar de uma câmara, ele vai necessitar de um freezer vertical, de um freezer horizontal. A forma dele produzir é que nos vai dar o caminhar de como é que vai ser a estrutura dele. Quando a gente recebe a visita de um produtor, a gente conversa sobre tudo isso. Qual é o volume de produção e qual é a característica dele. É isso. Isso, obrigada. Isso. Pode continuar. E tanto que nesse... Porque, assim, eu converso muito com produtor e, por incrível que pareça, nessa quarentena, tem aparecido muito produtor daqui da região procurando. Ano passado, a gente fez um evento de queijo artesanal, caprino. A gente só falou de queijo caprino. A gente pensou que ia ter 10 pessoas, 15. Tivemos 120 e tivemos que parar a inscrição, porque ia ter mais gente. Teve gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas. Então, assim, o interesse aqui na região é grande, o mercado é grande, a gente tem vinicultura, a gente tem a enocultura aqui. Então, é por isso que a gente tem batalhado, né? Em relação a ter a planta e não deixar tão solto, eu acho que é a mesma preocupação que a Glenda tem, porque é essa preocupação com a parte sanitária, né? Se a gente deixa muito solto também, cada um vai fazer de um jeito, e aí corre o risco deles fazerem uma planta de uma forma que, quando a inspeção for, não vai dar certo. Então, ele vai chegar, vai fazer uma estrutura e vai chegar, não, você vai ter que refazer. Então, é um custo a mais para um pequeno produtor. Professor Daniel, é o seguinte, aqui as plantas, todas elas, antes de iniciar a construção, elas passam por uma avaliação nossa. Se faz terreno, sobre... a gente altera o terreno, a gente vai. Ninguém inicia aqui uma queijaria sem dar o croquideiro uma assinatura nossa, não. Assina dizendo que daquela forma ele pode construir, tá certo? Isso. E aí vocês são exemplos. Vocês são exemplo já, mas a gente está numa situação aqui... Está reclamando que a voz é dele, viu, minha gente? A fala de Flávio. Flávio, desculpe, tá bom. Por favor. Pronto. Vai continuar. É um tema bom, né? É um tema bom. Agora que pegou fogo. Desculpem eu fazer o papel chato. Você tá vendo que eles só vieram falar quando eu falei, né? Perdoe. Todo mundo falou e ninguém, quando eu falei, todo mundo vai falar, tá vendo? Eu vou sair dessa condição de mediar. Beth, eu tenho que falar primeiro da próxima vez. Tá certo. A gente bota logo o seu nome. E doutor Wilson é o fechamento lá. Aí, só complementando em relação à questão do arte para embutidos que a professora falou, a gente só tem regulamentação, como Glenda disse, para leite hoje em dia, né? O único produto embutido de pequenos ruminantes que a gente tem por aqui registrado é o da Masterboy. Não tem, a gente fala marca porque não tem outra concorrente que faz. Então, não estou fazendo comercial para eles, não. Né? Então, por enquanto, só eles. O pessoal tem medo da fiscalização. Então, assim, como esses produtores de cabra têm medo de procurar Adagro, os embutidos também têm, porque eles acham que a gente vai lá só para fechar, entendeu? Então, a gente tem esse problema. E só para finalizar, assim, a professora perguntou lá no início desafios. Para a gente, enquanto fiscalização, o principal desafio hoje em dia é a qualidade do leite que chega na indústria. A gente ainda está com um trabalho de desenvolvimento em relação a isso, né? Porque presença de antibióticos, fraude, né? A questão de boas práticas de ordenha, são questões que ainda são desafios para a gente, porque a gente tem uma mão de obra muito, muito pequena, muito reduzida para chegar em todos os produtores, né? Então, a gente tem essa luta ainda e a falsificação também, né? Porque tem muita gente que pega queijo, coloca na embalagem de gente que tem registro na Adagro e vende aqui nos mercados. Então, e que foi a base daquele programa, né? Inicial lá, para chegar a gente tanto tem esse problema de falsificação de quem tem registro, quanto qualificar o produto da gente, né? Então, assim, é muito bom quando tem uma universidade feita a Univasf que está preocupada com isso, né? Que chega perto para poder a gente fazer um trabalho em conjunto. Então, parabéns ao professor Daniel. E obrigado. Obrigada, Flavinho. A próxima, doutora Glenda, pergunta é da aluna Ana Beatriz. Ela está com problema no áudio, ela falou aqui no chat, e eu vou ler a pergunta dela.
como aqui é uma sala de aula, tá? Essa plataforma, Flavinho, eu já respondo a sua pergunta, porque essa plataforma só cabe 100 pessoas, né? Ela é privada, eu fiz uma conta por conta da pandemia, né? Para poder a gente estar nessa interação. Aí, assim, a gente pode divulgar, mas a gente tem que controlar a quantidade, né? De pessoas que ficam aqui conosco. Mas é muito bom, é muito proveitoso e salutar um evento assim, um espaço para a gente falar sobre esse tema. É rico demais. É rico. A pergunta da Ana Beatriz é: doutora Glenda, gostaria de saber em relação às vendas de queijo em feiras. Normalmente as bancas vendem sem qualquer tipo de higienização. Horas sem refrigeração e identificação. Isso acontece principalmente no interior, locais que normalmente não existe fiscalização. Aí eu posso complementar isso aqui, porque aqui eu moro em aldeia. E eu tenho também tem esse problema. Tem 2 quiosques que tem. Eu comprei, fiz análise no laboratório, porque a gente trabalha com isso também. E ele estava contaminadíssimo. Só não ficou com diarreia quem não comeu aqui em casa. Então, assim, olha, essa questão, pela 7889 com a 1283, a gente vê que a competência dos locais de comércio é das vigilâncias sanitárias. Então, a vigilância sanitária, ela necessita estar atenta a esses produtores, verificar nos pontos de comércio com relação à rastreabilidade, se eles têm ou não origem e atuar ali com sua força de lei, né? Então, é da vigilância sanitária. Essa questão que vocês estão falando, que abrange muito clandestinidade, a gente está conversando muito e deve sair, né? A gente está edificando um programa realmente de combate à clandestinidade. E isso vai envolver vários órgãos juntos. Então, a gente não pode fazer dissociado e pontual, né? Não é só reativo. A gente tem que criar um programa. E esse programa unindo vigilâncias sanitárias, no caso no Estado, a PEVISA, a ADAGRO, os serviços de inspeção municipais que tivermos, a federação, porque é um problema também de federação, né? Então, é um trabalho para a gente fazer juntos e com base também com relação à educação sanitária. Então, não adianta você fazer todo um combate, porque sempre vai ter um fora da curva e você tem um consumidor desavisado, né? Um consumidor que vai e acha isso legal, bonitinho, artesanal, ao coração. Não é sempre assim, né? Então, quando eu coloquei aqui a base da nossa palestra, é incentivar a formalização, certo? Então, resumidamente, esperem que a gente está fazendo esse programa de combate à clandestinidade. Professor Egito ainda quer falar? Temos um pouquinho de tempo ainda. 3 minutinhos, professor. Beth, muito obrigada, viu? Vou agradecendo já. Eu faço aqui a bruxa má. Professora, em relação ainda ao problema do leite cru, né, para produzir o queijo, né? Então, foi falado, acho que o Wilson que falou, a preocupação é lá com a brucelose, com a tuberculose, mas tem outros micro-organismos nessa jogada, entendeu? Então, a segurança pelo tratamento térmico, isso daí pode passar 500 anos, mas sempre vai ser... As toxinas vão estar lá, a gente passeando. Vai ter essa necessidade desse tratamento térmico. Pode fugir para qualquer outra coisa, para qualquer outro cuidado, mas a parte do tratamento térmico tem que existir. É somente essa questão. E muito obrigado. Muito obrigada por sua participação. Muito orgulhosa do senhor estar aqui conosco. Muito feliz. Obrigado.
E ainda mais, né, Glenda, numa condição de cultura que a gente tem. Aí é que tem que ter tratamento térmico mesmo, porque imagine se não tivesse. Olha a cultura que a gente tem, né? Com certeza, professora. Oi, doutor Wilson. Maturação também resolve, doutora. O que, meu filho? Neurona quando se matura. Agora, o que a gente está se colocando é que a gente não pode considerar uma questão aí que tem listéria e tem outras coisas. A gente sabe de tudo isso. A gente não desacredita, pelo contrário, o pasteurizador é necessário. Mas se a gente for remar nesse sentido aí, a gente termina não regulando nada. Tá certo? Porque o pessoal também é organizado. A gente não pode acabar essa cultura de uma hora para outra. Não tem como. A gente tem que conseguir dispositivos para que impeça essa contaminação. Né? As boas práticas da agropecuária. As boas práticas da agropecuária, elas levam todo o contexto. Não é? Não é só a questão da brucelose tuberculosa, é a questão da listéria, da salmonela, de todo micro-organismo que possa contaminar o queijo. Tá certo? Aí é onde eu digo que está a oportunidade dos veterinários agirem, colocar a sua ciência a serviço desse controle, a mitigar esse risco. Esse posicionamento. A gente não tem como acabar. Minas não tem como acabar. Gente, professor Egito, quer falar? Não, tudo bem. Professora tudo Betânia. Bem, porque a discussão ia... Professora Betânia. Só um instante. Ainda posso falar 1 minuto ainda? Tem, a gente ainda tem 1 minuto. Pronto, então vamos ver. Só a título de exemplo, os queijos artesanais mais famosos são produzidos com leite cru. Tudo bem, todo mundo concorda, mas são realidades diferentes. A gente não pode comparar uma região lá na França que produz o Roquefort com a nossa situação aqui regional. Entendeu? Então, tratamento térmico não é bicho-papão. Entendeu? Pode-se fazer o tratamento tradicional, o indireto, não é o pasteurizador contínuo, que é um equipamento bem mais caro. É isso. Desde que não corrija com muito... Eu sei que o debate continua. Só para começar, é porque dentro da legislação nossa está um dispositivo lá que a gente tem que aferir a fosfatase, tá certo? Para considerar que esse leite não passou por tratamento térmico. Isso está dentro da identificação geográfica do queijo de coalho do estado de Pernambuco. Ele não pode sofrer tratamento térmico. Está lá consignado. É isso que a gente tem que conviver com isso e mitigar os riscos, né? Orientar e educar o homem do campo para que ele faça uma higienização correta. Entendeu? Tá. Muito obrigado. Professora Betânia, obrigada. Professora Betânia. Beto, eu acho que não dá mais tempo, não. É bem interessante esse tema. Só a sua última fala, né? E aí? Eu só posso agradecer a presença dessas pessoas, né, com tanta expressividade na área de inspeção de alimentos. Eu estava prestando atenção no que vocês estavam falando com relação a parcerias. Eu acho que a gente precisa conversar muito, né, para que vários projetos sejam feitos e a gente possa aí chegar a várias resoluções de problemas, né, Glenda? Então, parabéns a você. Você sempre traz assim temas muito importantes, impactantes, que chamam a atenção de todos e é sempre uma honra escutá-la. Professor Egito, o professor Daniel, que eu não conhecia, né? Professora Andréia, doutor Wilson e demais alunos, professora Beth. Prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade também, né? Que todos nos deram fazendo esse é nosso espaço, Betânia. Esse é nosso espaço, é o espaço dos alunos, né? Eles têm que se acostumar com essa plataforma, que não é live, tá certo? Eles vão ali se inscrevendo e conversando. É como uma sala de aula, a gente precisa olhar nos olhos deles, né? Eles ficam um pouquinho acanhados, mas a gente vai quebrando esse gelo com o tempo, né, Betinha? É normal, né, Beth? Doutora, muito obrigada. É muito bom contar com a Dagro sempre, é uma parceirona. E a gente está aqui todas as sextas-feiras, a partir das 14. A próxima
eu vou divulgar na segunda-feira, porque a gente tem que sempre deixar o suspense, né? Mas é um assunto maravilhoso, tá certo? Um alimento muito consumido também, né? Com Coisa boa. uma palestrante maravilhosa também. Doutora Glenda, a gente não tem como lhe agradecer, viu? Essa é a primeira de muitas, tá certo? E a gente vai chamar o doutor Wilson. Sim, por favor. Da experiência prática dele, tá certo? Muitas imagens, Fechado, muita experiência. Né, doutor Wilson? Fechado, viu? Para vocês, seu próximo. Aí dá tempo aí, a gente se programa. Tá certo. Okay, Beto? Vou pedir seu contato para a doutora Glenda. Muito obrigada. Sim, vou passar. Professor Egídio, muito obrigada, viu? Doutor Flávio, todos os alunos que estão aqui, vamos ligar um pouquinho as câmeras para a gente fazer um print. Todos. Eita, coisa boa. Vamos todo mundo ligar. Um abraço aí para a doutora Glenda. Vitória, muito obrigada, Maria. professor. Muito obrigada. Cadê esse povo? Vamos ligar as câmeras para a gente tirar foto, bora? Eita. Vamos. Olha para isso, quanto rosto lindo. Não querem nem ligar essas câmeras. Olha, Priscila, vocês gostaram do assunto? Podem ligar o áudio também. Liga o áudio, vai. Não dá experiência mais, não. Vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Flavinho, olha como o Flavinho tá bem. A Alessandra caladinha ali, ó. Pri, cadê? Ale, doutora Alessandra. Vamos falar com os meninos também. Daí, coisa boa. Que coisa boa. Cadê? Eu tô na primeira tela, só que eu não sei quem tá na primeira tela. Oi, doutor. Oi, professor. Oi. Aí eu abro as câmeras, todo mundo. Cadê um print, as câmeras de todo mundo? Eita, que felicidade. Eu tô querendo que eles abram aqui. Coisa boa. Isso. Quando eles ficam abrindo, aí fica mudando. Abra. Aí vou fazer o primeiro print, tá? Liga quem tiver câmera, por favor, liga. Não se preocupa com os cabelos, nem se não tá com batom, tá? É de todo jeito. Primeiro, 1, 2, 3 e X. Cadê, Glenda? Aparece, Glenda. Eu. Agora. 1, 2, 3. Primeira, viu? 1, 2, 3 e X. Só um minutinho. Eita, droga. Eu não posso sair daqui. Quem tá no computador de vocês, dá um print ali e copia e cola, porque o meu não posso sair, que termina a reunião se eu sair. Ale, eu quero, viu? Tá no computador. Quem tá no computador aí? De vocês? Oi, eu estou. Não tô não, eu tô no celular. Se forem postar no Instagram, bota lá, segue lá a gente do Queijo do Sertão. Queijo do Sertão, já vou colocar aqui. Queijo do Sertão. Minha gente, senão ninguém... Ou então tira do celular. Pronto, ótimo. Aline, tira aí, minha filha. Vá. E a outra? Copiou, colou? Pronto. A outra página. Sorriso, Flávio. Olha que coisa mais. Eu tô morrendo de saudade desses meninos, minha gente. Lindos. Saudade. Parabéns, parabéns, gente.